Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos começando mais um dia do nosso devocional, do nosso jejum de 21 dias, ok? É um jejum que nós realizamos todo semestre. E esse semestre nós estamos falando sobre a noiva de Cristo. Eu e você como noiva de Cristo Jesus. Amém? Então, como nós sempre realizamos e nós sempre fazemos nessas manhãs, quero reservar esse primeiro momento para que de fato eu e você possamos fluir na presença de Deus rapidamente, conectar o nosso coração junto ao Senhor, e nós percebemos a direção do Espírito para esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado e feito na nossa vida. Amém? Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua bondade não tem fim. Ela é nova todas as manhãs. As tuas misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã. E nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos pelo teu caráter, porque o Senhor é imutável, o Senhor permanece o mesmo. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou e o Senhor nos designou para darmos frutos e que esses frutos permaneçam. Que nós possamos ver de fato o chamado do Senhor se cumprindo na nossa vida. Nesse dia, nós possamos desfrutar da presença manifesta do Senhor na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos no 16º dia do nosso jejum, a noiva. E hoje nós vamos falar sobre a bênção da posteridade. Ontem nós falamos, nessa terceira e última fase do nosso jejum, de que a bênção de Deus e o propósito de Deus, de fato, ele é para a eternidade, ele envolve de fato toda a eternidade. Mas nós estamos no aqui e no agora, nós estamos nesse mundo. E Deus é tão bom, de que ele tem de fato bênçãos para nós desfrutarmos nesse mundo, enquanto nós estamos aqui, nesse processo de transformação, nesse processo de mudança, nesse processo de restauração, de nos transformarmos em pedras perfeitas. O Senhor de fato nos dá da graça dele para nós desfrutarmos das suas bênçãos aqui, onde nós vimos que nós, como filhos de Abraão pela fé, temos de fato a herança das promessas que estavam destinadas a Abraão e a sua posteridade. Então eu e você temos acesso a essas bênçãos. E hoje nós vamos conversar sobre uma dessas bênçãos, que é a bênção da posteridade. Okay? É a bênção que está sobre as pessoas, os filhos, os netos que virão através da nossa vida. E a gente vai perceber que isso não tem a ver só no âmbito natural, mas também tem a ver no âmbito espiritual. Ok? Lá em Gênesis capítulo 12, hoje nós temos aqui alguns versículos para ler, para embasar o que nós vamos conversar. Ele fala dizendo assim, olha, Gênesis 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Se você for para o capítulo 13, verso 16, vai falar o seguinte: o Senhor reafirmando a promessa a Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Lá no capítulo 15, ele vai falar o seguinte: o Senhor conduziu Abraão para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E lhes disse: será assim a tua posteridade.
E lá no livro de Gálatas, no Novo Testamento, Paulo fala o seguinte: sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Em outra parte ele vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Então, obviamente, aqui nesses textos está falando diretamente sobre a posteridade, sobre a bênção para os descendentes de Abraão. E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver que a conexão, que a vida da igreja, que a conexão que nós temos juntamente com o Senhor, porque nós compreendemos o chamado divino, porque nós correspondemos ao chamado divino, vai trazer sobre as nossas vidas uma consequência. E a consequência é que a bênção não só é para nós, mas para a nossa posteridade. Ou seja, a bênção é para os nossos filhos. A bênção também recai sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e assim sucessivamente. A bênção está para as nossas gerações. A Bíblia fala lá em João capítulo 15, que Jesus fala, olha, os frutos que vocês derem devem ser frutos que permaneçam. Ou seja, frutos que vão de geração em geração, que não são interrompidos. Então veja, isso é o quê? Isso é bênção para a nossa posteridade. Isso é multiplicação. Você sabe que quando Deus chama Abraão, nós falamos isso ontem, quando Deus chama Abraão, ele estava vivendo uma vida que não era uma vida de crente, ele estava vivendo uma vida dentro da casa do seu pai, misturado. Ele tinha outros deuses, ele adorava outros deuses. E Sara, naquele ambiente, era estéril. É interessante porque uma mistura, uma vida misturada, como Abraão vivia, uma vida de fato, assim, sem priorizar o propósito de Deus, traz esterilidade. Qualquer mistura em nossa vida vai trazer esterilidade. Porque veja, Deus de fato nos chamou para ser seu povo. Deus de fato nos chamou para ser a sua nação, a sua igreja. E se a gente mistura as coisas, não tem frutificação, não tem multiplicação e de fato a bênção de Deus ela fica de fato contraída, Ela de fato não vem, a esterilidade nos alcança. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus que gosta de nos fazer seu povo exclusivo, ok? Então veja, a mistura produz esterilidade. A mistura não permite com que a bênção de Deus nos alcance por completo. Não permite com que o favor de Deus venha sobre as nossas vidas. Mas, a partir do momento que nós abrimos mão do mundo, abrimos mão de um olhar natural, de pensar no aqui e agora, aceitamos o chamado divino, olhamos para a eternidade, inserimos a eternidade na nossa vida e nos conectamos ao corpo de Cristo de maneira prática, sabe o que vai acontecer? A esterilidade vai dar lugar à fertilidade. Então aquilo que antes não frutificava vai começar a frutificar. Por quê? Porque nós abraçamos o chamado divino. Foi isso que aconteceu com Abraão. A partir do momento que ele abraçou a ideia de Deus, abraçou o chamado de Deus, abraçou o propósito de Deus, o que começou a acontecer? Fertilidade. Sara teve um filho. Demorou um tempo, mas a fertilidade alcançou a casa de Abraão. A bênção de fato alcançou a casa de Abraão. Por que é isso, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Então quero dizer para você, há uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Há uma bênção de Deus sobre as nossas casas e principalmente uma bênção de Deus para os nossos filhos. Há uma bênção de Deus reservada para os nossos filhos. Sabe, infelizmente,
Muitas pessoas acabam optando em não ter filhos ou não ter mais filhos por questões financeiras. E de fato, isso, irmãos, é um fator natural. É um fator que de fato, puxa vida, impede o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. É nós que determinamos isso. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que todas as vezes que Deus libera a sua palavra sobre as nossas vidas, a palavra de Deus vem acompanhada com os recursos divinos para que ela possa se cumprir, para que ela possa se concretizar. Então eu quero dizer para você, a bênção de Deus é sobre os seus filhos, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. E aqui eu quero dizer para você, se você tem orado e pedido ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, recursos, para que Ele te dê unção, capacitação para abençoar a vida dos seus filhos, para que os seus filhos de fato estejam no caminho do Senhor, pode ter certeza. Os recursos já estão liberados sobre você. A bênção já está liberada sobre você. Lembra, a bênção não é sobre você, é sobre os seus filhos, é sobre a sua posteridade. As promessas de Deus não vão parar em você, vão alcançar os seus filhos, vão alcançar todos os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Hoje eu quero enfatizar isso para a sua vida. Tem uma bênção da parte de Deus reservada para os seus filhos. Tem uma bênção reservada para os seus filhos. Sabe, eu cresci dentro de uma casa onde os meus pais entenderam isso. Eles compreenderam. Os meus filhos foram chamados por Deus para receber da parte dele, para serem abençoados. E veja, os meus pais investiram, eles liberaram, eles compartilharam comigo e com os meus irmãos da bênção que estava sobre a vida deles. E hoje, nós três somos pastores, vivemos o chamado de Deus, nossos filhos também, as nossas famílias, né, de fato, elas vivem totalmente integradas à vida da igreja. Quero dizer para você, há uma bênção de Deus reservada para a sua casa. Há uma bênção de Deus reservada para os seus filhos. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo porque os meus filhos não conhecem ao Senhor. Estou sofrendo porque os meus filhos ainda, de fato, eles estão com o coração fechado, eles estão com as coisas, pensando nas coisas do mundo, de fato, ok. Mas eu quero dizer para você, tem uma verdade espiritual que é sobre a sua casa. Qual é a verdade espiritual? A bênção de Deus é sobre a sua família. Por mais que momentaneamente os seus filhos não estejam com os olhos abertos para enxergar isso, por mais que momentaneamente você não viva essa realidade, eu quero falar para você, tem uma bênção da parte de Deus que vai alcançar os seus filhos. Sabe, eu vou fugir um pouquinho aqui do texto, de fato, porque isso me inspira muito. Semana passada, nós falamos sobre a vida de Maria. E a Bíblia fala que quando Maria, Jesus completa 12 anos, e eles vão para o templo, e aí Jesus fica no templo, e os pais voltam para sua casa. E aí, na metade do caminho, quando os pais percebem que, poxa, Jesus não está aqui, eles voltam para Jerusalém, e encontram Jesus no templo, discutindo e aprendendo com os mestres da lei. O que acontece? Jesus, de fato, ele toma uma chamada de atenção e fala assim: filho, você podia estar aqui, você podia estar de fato com a gente, você estava perdido. Jesus responde o quê? Ué, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E a Bíblia, tem uma frase que a Bíblia coloca em relação a isso, que quando Maria observa tudo isso, ela guardava as coisas no seu coração. Guardava as coisas no seu coração. Ela via o comportamento de Jesus. Ela viu o crescimento de Jesus. Ela viu o desenvolvimento de Jesus. E ela guardava tudo no seu coração. O que é guardar no seu coração? Ela alimentava a promessa que o anjo havia feito para ela. Seu filho vai ser grande e ele vai salvar o mundo. Guardar no coração significa o quê? Eu vou nutrir, eu vou alimentar a promessa que Deus estabeleceu na minha vida. Quero dizer para você, libere ou guarde
no seu coração as palavras que Deus tem falado para você em relação aos seus filhos, em relação às suas filhas, em relação à sua casa, em relação à sua família. Guarde no seu coração, alimente o seu coração das palavras de Deus que estão destinadas para os seus filhos. Veja, meus pais nunca enfiaram goela abaixo que eu e os meus irmãos deveríamos ser pastores. Nunca, nunca, nunca. Mas o que acontecia? Eles sempre guardavam no coração as promessas de Deus. E eles sempre nos direcionavam em relação a isso. Mas eles sempre nos deixaram muito livres. Eles sempre nos deixaram muito abertos. Meu pai sempre falava, vocês precisam fazer faculdade, vocês precisam ter uma profissão, vocês precisam de fato construir alguma coisa para vocês. Só que chegou uma hora que Deus chamou, chegou uma hora que Deus falou, chegou uma hora que eu e os meus irmãos tivemos que queimar as nossas carroças e matar os nossos bois e dizer sim ao chamado de Deus. Eu quero dizer para você, uma hora ou outra Deus vai encontrar os seus filhos. Uma hora ou outra Deus vai topar com seus filhos. E aí, minha irmã, não tem quem segure. Não tem quem segure. Nem você vai conseguir segurar os seus filhos. Porque o chamado de Deus é tão grande, tão grande. E a bênção de Deus, que é sobre a sua vida, também é sobre os seus filhos. Vai alcançar tanto, mas tanto, vai amarrar tanto o coração desses meninos, que você vai ficar assustado com aquilo que Deus vai fazer. Aleluia! Eu não sei se de fato está acontecendo na sua casa, na sua família, mas eu sinto que isso é uma palavra profética para o seu coração. E como uma palavra profética, faça igual Maria. Guarde isso no seu coração. Guarde isso e alimente isso no seu coração. Deixa eu continuar aqui para a gente encerrar. É interessante porque quando Deus fala com Abraão, ele fala com Abraão para olhar duas coisas, né? Sai da tua tenda, e ele fala o seguinte: conte os grãos de areia que estão aí debaixo de seus pés. Se você consegue contar, assim vai ser a sua posteridade. Então, grão de areia da terra fala dos nossos filhos naturais. Fala que a bênção dos nossos filhos, para os nossos filhos naturais, estão para toda a posteridade. Mas ele fala também, olhe para o céu, conte as estrelas. Se você puder contar, assim também vai ser a sua descendência. Então percebe, a bênção está aplicada para os filhos naturais, que aponta para a terra, contar os grãos de areia. Mas também contar as estrelas, olhar para o céu e contar as estrelas, está aplicado para os nossos filhos espirituais. Lembra, eu e você fomos chamados por Deus para frutificar, para compartilhar da vida que nós recebemos, para gerar filhos espirituais. O próprio Senhor Jesus diz, olha, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. E esses frutos permaneçam. Lembra, nós estamos coletando material para a construção do templo da Nova Jerusalém. Que material é esse? São pedras, são pessoas. Então veja, o que o Senhor tem para nós não é simplesmente uma bênção para os nossos filhos naturais, mas é uma bênção para os nossos filhos espirituais. Quero dizer para você, o Senhor te chamou, não é simplesmente para ser um pai e uma mãe de filhos espirituais, mas para ser pai e mãe de filhos espirituais. E eu digo ainda mais, o Senhor te chamou para ser pai e mãe de multidões. É isso. Quando Deus fala para contar as estrelas do céu, você consegue contar? Você não consegue contar. Você não consegue dimensionar a quantidade de estrelas que há no céu. Porque você não consegue contar, assim será também a sua descendência espiritual.
os seus filhos espirituais. Os seus filhos, as pessoas que serão marcadas, influenciadas por meio da sua vida, por meio do seu posicionamento, por meio da sua resposta. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, há uma bênção de Deus sobre a sua vida para crescimento, para frutificação. Você foi chamado por Deus para ser mãe, para ser pai de multidões. Não é para ser pouca coisa, não. É para ser pai e mãe de multidões. Várias e várias pessoas. Várias e várias pessoas serão marcadas e afetadas pela sua vida. Várias pessoas terão a sua eternidade afetada por conta de você, por conta da bênção que está sobre a sua vida. Qual que é a minha resposta e a sua resposta diante de tudo isso? Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vou cumprir o chamado do Senhor. Vou falar acerca do Senhor. Vou influenciar. Vou evangelizar. Vou pregar. Vou compartilhar. Irmãos, o Evangelho é muito grande para ficar parado em nós mesmos. A bênção de Deus, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa e ela é tão grande e ela não pode ficar parada na gente. É egoísmo demais a gente receber a salvação, a gente ter acesso aos céus, enquanto os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os nossos próprios familiares estão indo a passos largos para o inferno. Quem é que vai interromper isso aí? Você. Quem é que tem a mensagem de transformar isso daí? Você. Quem é que tem a mensagem de mudar esse percurso, de mudar essa história? Você. Você recebeu da parte de Deus essa mensagem. Essa responsabilidade está sobre a sua vida. Então lembra, a bênção de Abraão que está sobre as nossas vidas é uma bênção que afeta os nossos filhos naturais, mas também afeta os nossos filhos espirituais. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos pais e mães, tanto no mundo natural, como também no mundo espiritual. A bênção de Deus é para os nossos filhos naturais, mas também para os nossos filhos espirituais. Amém? Quero abençoar você, quero abençoar o seu dia e que essa palavra possa frutificar no seu coração, em nome de Jesus. Pai, eu oro, abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando a vida das minhas irmãs, declarando que essa palavra vai frutificar, que essa palavra que tem mexido conosco vai de fato fazer com que a gente tome uma postura e que a gente veja a bênção do Senhor alcançando os nossos filhos naturais. Eu oro para que cada filho dos meus irmãos e das minhas irmãs, cada pai, cada mãe que está aqui assistindo essa live e que tem orado e clamado para que o Senhor encontre os seus filhos, que o Senhor encontre os filhos de cada um deles, porque eles ainda não conhecem o Senhor, porque eles ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Eu oro para que isso possa acontecer. Eles estão jejuando para que a salvação alcance a casa deles, para que a bênção do Senhor possa ser estendida sobre os filhos deles, para que essa promessa se torne uma realidade. E eu declaro em nome de Jesus, vai acontecer. Assim será. Como também os nossos filhos espirituais. Eu oro, Pai, para que de fato nós possamos ser pais e mães de multidões. Que nós possamos corresponder a esse chamado do Senhor, para irmos, para darmos frutos, para fazermos discípulos de todas as nações. Pai, a nossa oração, faz de nós pais e mães de multidões, faz de nós líderes espirituais, faz de nós pessoas que são influentes, que pregam a Tua palavra, que evangelizam e que tirem pessoas do inferno e mudem a eternidade delas, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, eu espero que você possa ter sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado esses dias e que de fato você possa desfrutar do favor e da bênção de Deus. Ok? Beijão no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.